Essa mulher começa a ser atacada por espíritos antigos e precisa da ajuda de uma curandeira, mas o que o passado não fala, o presente não diz. E se isso não fez sentido, relaxa, pois esse é o filme Nocebo de 2022. Eu sou EF, o espírito fraudulento. Então vamos recapitular. O filme começa mostrando o casal Christine e Felix, o clássico casal que só pensa em trabalho e deixa sua jovem mequetrefe Bobs de lado. E de manhã, os dois já começam a brigar para quem não vai buscar a filha na escola e Felix ganha, pois ele precisava comprar cigarro. Então Christine deixa Bobs na escola e vai para o trabalho. E ela trabalha com modo infantil e estava na sua melhor fase da vida, onde tudo estava dando certo e seu novo lançamento estava fazendo sucesso, pois ela estava lançando uma nova moda de pijamas infantis caros. E galera, se você deixar um mequetrefe solto, a última coisa que ele vai pensar é em usar um pijama. Christine recebe uma ligação e era dos fornecedores das Filipinas, pois a fábrica pegou fogo e todos os trabalhadores deram uma falecida de leve. Então agora ela estava devendo pensão a várias famílias e ao invés de ficar triste pelos falecimentos, ela pensa que precisaria lançar a marca em um mês, provando que o ser humano consegue se superar de forma negativa. E do nada aparece um cachorro cheio de carrapato e começa a se balançar e aqueles carrapatos pulam em cima dela e ela fica desesperada. Mas quando percebe, não havia nada, mas um carrapato brincalhão ficou no pescoço dela. Se passam 8 meses e vemos que algo realmente aconteceu, pois agora Christine estava de cama e não consegue fazer as coisas básicas do dia a dia sozinha, pois ela contraiu uma doença misteriosa que traz tremedeira e pânico, e agora ela não podia levar sua filha no colégio, pois seria muito perigoso dela ter um ataque na rua, ou dirigindo, mas ela não quer desistir da sua carreira e toma seus remédios, pois hoje ela teria oportunidade de apresentar seu trabalho para voltar a produzir, e coloca seus sapatos da sorte, e a última vez que eu coloquei meu sapato da sorte, eu virei a esquina e o ladrão teve mais sorte que eu, pois ainda levou a meia lavada. Christine se prepara e ela estava ali para lutar pelo que sempre sonhou, e fez seu melhor trabalho, mas chegando na sua antiga chefe, ela pergunta se ela realmente estava bem, e nisso ela começa a ter tremedeira na mão, e a chefe diz que o trabalho dela estava legalzinho, e nisso ela volta para casa, pois não era o que queria, e sua chefe liga e diz que daria uma oportunidade de trabalhar arrumando algumas peças, e como era melhor do que nada, ela aceita, e mal sabe que quando ela chegou, xingou a chefe de vários nomes. A campainha toca e quando atende, aparece uma moça baixinha chamada Diana, e ela diz que foi chamada por ela pois precisava de ajuda, mas ela não lembra de nada, mas Diana sabia bastante, então provavelmente ela teve um lapso de memória e Christine arruma um quarto no último andar que ficava do lado do seu ateliê de costura, e pede pra ela descer depois que arrumar as coisas. Galera, vocês percebem como esse filme já começou muito errado? Pois a chance de dar ruim foi de 8 a 80. Daqui a pouco o Latrell vai aparecer na porta dela e falar que é o pai dela, aí além de ficar de tremedeira, ainda vai virar cadeirante. E enquanto isso, ela acaba pegando no sono e começa a lembrar do nascimento da sua filha. E vemos que essa Diana está escondendo alguma coisa, pois ela pega aquele carrapato que estava com Chris e guarda em uma caixa de fósforos. E ela percebe que Felix chegou com a jovem mequetrefe. Diana desce para se apresentar e Felix fica olhando e não entende o que estava fazendo ali. E Christine diz que a chamou para ajudar no dia a dia e ele fica olhando com uma cara de quem que vai pagar o salário dela. Até porque Christine já estava sem trabalhar há 8 meses e a jovem mequetrefe não vai com a cara dela e diz para ser chamada de Roberta. Diana vai pro quarto e pega um pouco de areia da lareira e percebe que dá para escutar o que eles conversam pela tubulação. E Felix estava com raiva pois não teriam como pagar e diz que ela teria que ir embora em uma semana. Então ela desce e começa a preparar a janta e coloca algumas ervas especiais. E percebemos que tem algo de errado quando ela olha para o passarinho e ele para de cantar assustado. Na hora da janta, a jovem mequetrefe não quer comer e seus pais provam e a comida estava muito boa e ela diz que era algo típico da sua região. E Felix diz que sempre viajou para as Filipinas, mas nunca comeu algo tão bom assim. E do nada Christine começa a ter muita dor e tremedeira e Diana diz que pode ajudar e começa a fazer uma massagem e cócegas e do nada aquilo passa e todos ficam assustados, enquanto que Christine fica feliz e Felix fica desconfiado.
Que porra é essa, marreco? Durante a noite, Diana começa a andar pela casa para ver os cômodos, e no ateliê dela tinha uma foto de sua filha do dia que ela foi nas Filipinas. E através disso, Chris começou a fazer sucesso, e antes de dormir, ela coloca areia na frente da porta. Diana começa a lembrar do passado, de quando conhecia o seu moreno amendoim, pois ela estava na baladinha quando o cara começou a dançar na frente dela e ela começou a dançar. E agora os dois estavam juntos, e aqui no Brasil isso é conhecido como assédio. Dá uma cadeia. E quando a jovem acorda, ela vai no quarto da Diana e se assusta com aquela areia na porta e tinha uma marca de pé. Diana é fofoqueira e aparece no quarto dos dois de manhã levando o café da manhã. E galera, o mais estranho é que até agora eles não negociaram quanto seria o salário dela. E na hora de ir pro colégio, Diana iria com elas e no meio do caminho ela começa a ter tremedeira e esquece qual era o caminho. Então elas vão andando e a Mequetrefe ainda estava sentindo que Diana estava escondendo algo. Em casa, ela começa a fazer um ritual diferente e diz que no povo dela aquilo era um tipo de medicina espiritual e ela precisa jogar uma fumaça e limpar os espíritos malignos de perto. E começa a contar que onde ela morava existia a história de pessoas com habilidades espirituais diferenciadas, que eram chamadas de Umu, e um certo dia uma senhora bateu em sua casa pedindo ajuda, e ela era uma. E quando deu uma falecida, um pássaro saiu da sua boca e entrou na dela, e nisso ela se tornou a próxima Umu. O problema é que sua vida começou a mudar, pois sua família a colocava para curar as pessoas para conseguirem muito dinheiro. E quando a fumaça acaba, Christine começa a se sentir melhor. Galera, na minha rua eles também fazem isso, só que ao invés de fumaça, é galinha e farofa, e eles limpam a mulher do marido. E vemos que Diana fez um pequeno altar no seu quarto com a foto de sua filha, mas ela estava escondendo algo ali. Christine aparece para conversar e entrega uma carta contando tudo que ela passou até ali, e diz que tudo começou quando apareceu um cachorro estranho na frente dela, e Diana diz que faria algo poderoso para limpar todas as impurezas, e começa a passar uma lama medicinal que expulsa todos os espíritos, até porque aquilo não era lama, mas sim merda de cachorro, e os espíritos não são otários. Durante a noite, a jovem Mequetrefe vê Diana voando e ela conta pro seu pai, mas ele acha que foi apenas um sonho. E vemos um pouco do passado dela, pois ela teve que fugir de onde morava, pois teve uma invasão de rebeldes. Christine vai tomar seus remédios, mas eles simplesmente sumiram. Sumiu! E ela não consegue se lembrar do que fez com eles, e Félix diz que ela disse que pararia de tomar, pois estava melhorando com aquela medicina. E como ela não estava lembrando das coisas, Diana leva a jovem no colégio. E pessoal, esse é o tipo de filme que você acha que está alucinando junto com os protagonistas, até que chega o final e você começa a ter certeza. Chris começa a ter um pesadelo acordada, que tudo estava pegando fogo, e Félix vai falar com Diana e pede para ela diminuir esses tratamentos, pois ela estava entrando na cabeça dela. E a pequena começa a peitar o careca, dizendo que vai fazer o que for preciso para terminar o que começou, e o expulsa do quarto e diz para tomar cuidado na escada. E o pássaro da filha vai para cima na loucuragem, mas ele acerta um tapa e o bicho cai tortinho, e sai um carrapato dele, então algo estava o manipulando. No dia seguinte, ela consegue se aproximar da jovem e todos estavam contra o Félix, e ele sabia que tinha algo de errado, e ela começa a fazer a magia da cirandinha, e Chris começa a enxergar várias loucuragens e começa a ficar desesperada, mas misteriosamente depois daquilo, ela fica muito bem e busca sua filha no colégio, como se nada tivesse acontecido. E no dia seguinte, ela vai no trabalho e estava se sentindo muito bem, e seus projetos foram aceitos, e sua chefe devolve seu antigo cargo, pois essa nova coleção seria um sucesso. Dai está muito próxima da Bobs, e vemos que Dai tinha uma filha que tinha uma idade muito próxima, e ela ensina como falar com os animais, e a jovem não acha nada estranho. O problema é que chegando em casa, Félix começa a confrontá-la, pois encontrou os remédios da Chris debaixo da cama dela e encontrou um altar esquisito escondido, e ela tenta se explicar, mas os dois a expulsam, e na raiva ela solta o carrapato pela casa, e antes de ir, diz pra jovem que sempre estaria do lado dela. Chris fica
triste pois estava gostando dela, e na hora de dormir ela começa a ter um pesadelo com um carrapato gigante subindo na cama dela, e ela não conseguia se mexer, e do nada ele começa a chupar o careca. E no dia seguinte ela começa a brigar com Félix, pois a jovem Mequetrefe diz que viu o pai entrando no quarto da Diana à noite, e ela acha que ele tentou fazer alguma coisa, então ele sobe para dormir no quarto de hóspedes, quando o pássaro falecido aparece e no susto ele cai da escada. E é por isso que em filmes de terror é bom fingir a Inês, porque quanto mais você sabe, mais se ferra. Chris estava se sentindo estranha, mas era o dia da gravação do comercial, de grande sucesso. Estava dando certo, mas Dai estava tocando o tambor em outro lugar e Chris começa a enxergar várias loucuragens e começa a gritar de maluca e vai pra cima do pessoal. E nisso ela vai pra casa pois voltou a piorar, mas misteriosamente Dai aparece pois sabe que ela precisava de ajuda. E agora vem o momento da revelação, pois ela diz que Chris deveria começar a costurar, pois logo ela veria a cura. E vemos que Dai trabalhava em uma fábrica de roupas nas Filipinas e ela levava a sua filha, pois não tinha como deixar com ninguém. E um certo dia Chris apareceu e tirou uma foto da filha dela e mandou o dono da fábrica fechar o local para garantir que nenhuma delas roube nenhuma peça, e diz para aumentar a produção. Todas as trabalhadoras estavam passando muito calor no local, e Dai sai para comprar água de coco para a filha, mas começa um acidente no local e ninguém consegue sair pois estava trancado com cadeado. E nisso Chris vai vendo tudo o que aconteceu e começa a entender que tudo foi culpa dela. E do lado de fora, Dai vê aquele cachorro e usa seus poderes para se manifestar como cachorro, e foi assim que tudo começou a dar ruim na vida dela. E depois Dai vai falar com a jovem Mequetrefe que iria embora, mas que sempre estaria com ela e deixaria um presente. Então ela pula do telhado e o pássaro sai da boca dela e Bobs vira próximo ao Mu. E o presente que ela deixou foi um trauma psicológico. E quando Félix volta para casa, vê que Chris estava bronzeada no carvão, pois ela pagou pelo que fez. E galera, é por isso que falam que vingança é um prato que se come frio, porque se passar do ponto, sabemos o que acontece. E esse foi o filme Nocebo, e se você se sentiu estranho, deixa o like, se inscreve com o sininho ativado, que daqui a pouco você acostuma, porque os filmes aqui são de qualidade duvidosa. E torce para o carrapato gigante não aparecer. Agora eu vou nessa, então fui!